Takumi é invocado para outro mundo e aparece diante da deusa Nalin, que se desculpa, dizendo que houve um grande engano. Ela explica que pessoas más neste mundo usaram um feitiço de invocação proibido para trazer pessoas da Terra. Você não estava na lista deles, mas o feitiço falhou e acabou te pegando junto com os outros. Takumi pergunta, onde estão os outros que foram invocados antes de mim? Ela responde, os alvos corretos do feitiço foram enviados em segurança para o local onde foi lançado. Como você não era um deles, eu te trouxe aqui para o céu. Ele diz, se minha invocação foi um erro, pode me mandar de volta para a Terra? Ela diz, não é possível. Fiquei tão brava que destruí o feitiço proibido. Agora ninguém pode viajar entre nossos dois mundos. Takumi começa a entrar em pânico, mas a deusa o tranquiliza. Eu te darei um novo corpo e uma bênção mágica que tornará sua vida mais fácil neste novo mundo. Ela cria um cristal mágico e insere essas bênçãos em seu corpo, despedindo-o para um novo mundo. Ele cai numa floresta e depois de se levantar, caminha até o rio, vendo seu reflexo e dizendo, estou tão gato agora. Então, ele abre a bolsa que Nolan lhe deixou com comida e dinheiro. Ele verifica sua tela de status e vê que Nolan realmente o abençoou com habilidades poderosas. Curioso, ele experimenta dizendo bola d'água, e ela aparece em sua mão. Ele então invoca uma pedra para atingir uma árvore e, usando corte de vento, corta as folhas. Enquanto caminha para a vila mais próxima, ele avista um galho no caminho. Usando sua habilidade de avaliação, descobre que é madeira de trean, um material raro útil para fazer lanças. Ele experimenta sua habilidade de modelagem e transforma a madeira em uma lança. Ele então escaneia a área em busca de mais plantas úteis e encontra muitas. Ele as coleta e percebe que pegou mais do que sua bolsa pode carregar. Então ele se lembra que tem uma caixa de itens e guarda tudo dentro dela. De repente, ele ouve um grito. Uma jovem irrompe pelos arbustos, implorando por ajuda enquanto um enorme monstro com chifres a persegue. O coelho monstruoso avança. Takumi entra em pânico e o apunhala na cabeça, matando-o. Takumi assume que é graças à bênção de Nolan. Ele venceu tal criatura. Ele então verifica seu status, que mudou para guerreiro, o que o irrita. Ele pergunta à garota se ela está bem. Ela diz que estava coletando ervas quando foi atacada. Ele diz que a levará para casa, mas primeiro guarda o coelho em sua caixa de itens. Ela fica impressionada com suas habilidades e diz, Senhor, você é incrível. Ele então vai embora com ela. Enquanto isso, no Império Sagrado de Sidônia, pessoas invocadas da Terra estão em círculo e parecem confusas. Assim que questionam onde estamos, alguém se aproxima deles dizendo, bem-vindos a este novo mundo. Eles ficam chocados e ela os cumprimenta explicando, nós os invocamos aqui como heróis para salvar este mundo, embora explicaremos os detalhes mais tarde. Primeiro deixe-me apresentar, sou a primeira imperatriz deste Império de Sidônia, e remove seu manto. A garota que está ali recebe uma bênção que a faz perceber que a mulher é má e não pode ser confiável. Enquanto isso, ao chegar à vila, Takumi deixa mole com seus pais, que o agradecem. Takumi então pergunta se pode ficar na vila por um tempo, e Gai diz, por que não? Esta vila é boa para artesãos, se você gosta disso. Banga, o pai de Molly, diz, este é Boban, ele é um ferreiro. Takumi os agradece por deixá-lo ficar, mas eles dizem que há um problema, não há hotel na vila. Eles o levam a um local dizendo, podemos construir uma casa para você aqui. Takumi concorda e nivela o chão primeiro, mas sente tontura, pois a magia usou muita de sua mana. Banga o segura dizendo, descanse um pouco e deixe os próximos passos conosco. Na manhã seguinte, a casa de Takumi está finalmente completa. Lá, ele abre seu status e seleciona os trabalhos que deseja seguir. Alquimista e ferreiro. Ele então olha para os minérios que extraiu com Boban e decide fazer lingotes deles. Enquanto usa sua magia para derretê-los primeiro, ele diz, é tão legal, estou experimentando um pouco de alquimia, e depois de derretê-los, e passando por muitos processos, ele finalmente os converte em lingotes. Ele diz, finalmente consegui, e sua habilidade também sobe de nível. Ele diz, vou fazer mais lingotes, e continua trabalhando o dia todo até Molly aparecer dizendo, comprei seu jantar, e fica chocada ao vê-lo inconsciente de exaustão. Mais tarde mata a mãe de Molly, o repreende por trabalhar demais, então lhe entrega uma poção que o faz se sentir melhor. Agora ela o observa enquanto ele trabalha. Com suas habilidades de alquimia, ele conseguiu fazer utensílios e outras ferramentas. Ele diz, fiz muita alquimia hoje e meu nível de alquimista disparou. Mais tarde, ele experimenta suas habilidades de ferreiro, batendo metal na forja de Boban e depois o colocando no fogo. Boban lhe diz para aumentar a temperatura com sua magia de fogo. Ele então o retira e o mergulha em água fria. Agora Boban diz que finalmente fizeram uma bela ponta de lança. Takumi não está feliz. Ele não queria que sua habilidade de ferreiro superasse a de alquimia. Mais tarde, ele encontra Banga e pede algumas poções para poder fazer mais como elas. Banga concorda dizendo, me venda algumas quando eu terminar de fazer. Em seguida, ele começa a preparar as poções e diz, isso me traz lembranças de experimentos que fiz quando criança. Então derrama as poções prontas em um frasco. Ele a compara com a poção que recebeu de Banga, e percebe que a cor é diferente porque usou magia diferente para prepará-la. Então ele vai coletar uma erva, e ao comê-la percebe que é uma erva venenosa. Então imediatamente usa magia de purificação para se curar.
Ele se sente aliviado e adquire uma habilidade de resistência a veneno. Assim que se levanta, um javali aparece por trás. Ele pega sua lança enquanto o javali avança em sua direção, ele joga uma faca, mas falha. Ele ataca com a lança que se quebra e ele é arremessado. O javali grita com raiva. Ele ataca com bolas de pedra, mas o javali permanece ileso. Então ele usa corte de vento, que também falha. Ele está assustado, nada funciona. Ao se virar, fica chocado ao ver outro monstro. Ele vê que a aranha venenosa está ferida, mas então o javali corre para atacá-lo. A aranha pula para detê-lo e se machuca, enquanto o javali está pronto para atacar Takumi novamente. Com os olhos marejados, Takumi pensa: o que devo fazer? Nesse momento, ele tem uma ideia. Ele pula em direção ao javali e, usando alquimia, o atinge na cabeça, matando-o instantaneamente. Takumi olha para ele e diz: consegui. Adquirindo a nova habilidade, artes marciais. Ele então caminha em direção à aranha e está prestes a morrer. Ele agradece a aranha por tentar ajudá-lo e começa a curar suas feridas. Ele então diz: você parece bem agora, então vou indo. Enquanto ele se afasta, sua barra de status mostra que ele pode domar a aranha, o que o choca. Ele se pergunta quem gostaria de ter uma aranha como animal de estimação, mas ainda assim pergunta: você quer vir comigo? Como ela concorda, ele a nomeia Maple, por causa do padrão em suas costas que parece uma folha de bordo. Assim que ele a doma, a perna quebrada de Maple se regenera e ela evolui. Takumi fica impressionado porque ela evoluiu de aranha venenosa para aranha assassina, enquanto Maple cora feliz por ter um mestre. Mais tarde, os aldeões ficam chocados que Takumi caçou um javali tão enorme. Ele então lhes mostra sua aranha de estimação, o que assusta a todos. Eles perguntam preocupados: é seguro ter um animal de estimação tão mortal? Ele diz: Maple não vai me machucar. À noite, todos saboreiam a carne do javali junto com Takumi e aproveitam a noite maravilhosa. Enquanto Maple brinca com as crianças, Boban diz que a vila ficou mais alegre graças a Takumi. Do outro lado, uma garota ruiva trabalha em um quarto enquanto uma linda loira olha pela janela. A deusa Nalan observa Takumi se divertindo do céu quando outra deusa aparece e pergunta: o que você espera de Takumi? E ela diz: nada. Takumi está amarrado e pergunta: por que você fez isso comigo? Ele pede para ela se desculpar. Ela o faz e diz que estava solitária e queria brincar. Ele percebe que trabalhou a semana toda em poções e lingotes e diz a ela que vai brincar com ela. Ela começa a pular nele feliz. De repente, Marta aparece e fica chocada ao vê-los. Ele diz: ela não está me comendo, enquanto ela fica impressionada com a seda e a olha com avidez. Mais tarde, ela mostra uma camisa de seda para algumas mulheres que a admiram felizes. Elas dizem a Takumi que a seda de aranha é muito cara e rara. Marta se aproxima da aranha e pede mais seda. Ele tenta explicar que ela não consegue entender, mas fica surpreso quando ela entende. Ele fica com ciúmes e pede para Maple brincar com ele. Ela diz: estou ocupada. Então ele sai e caminha pela vila em direção à ferraria. Lá, ele admira a armadura e as botas que o ferreiro fez para ele. Ele diz que as botas são boas para lutar contra monstros na floresta. Banga se junta a eles. Ele pergunta a Takumi se ele deixaria a vila em breve para conseguir materiais melhores. Ele tristemente diz que sim. O ferreiro lhe diz que eles arranjaram para ele seguir uma carruagem que virá para a vila. Naquela tarde, ele encontra Marta, que está prestes a jogar fora um pouco de carne porque tem parasitas. Ele usa sua magia de purificação para ajudá-la a limpar a carne. Ela fica chocada que ele pode usar magia de luz e o agradece. Ela então o avisa que ele deve evitar usar sua magia descuidadamente porque é rara e pode torná-lo muito rico, mas as pessoas podem persegui-lo. No dia seguinte, ele cria uma parede ao redor da vila para protegê-la e usa magia para criar uma bomba de metal para facilitar a vida dos aldeões. Mais tarde, um mercador com sua carruagem chega à vila em busca de suprimentos. O chefe sai para cumprimentá-lo, e Takumi se aproxima deles. O chefe o apresenta ao mercador. Takumi entrega uma poção ao chefe e o agradece. O mercador fica chocado com a qualidade da poção. Ele pede para ver a poção e a examina. Então os aldeões se reúnem para se despedir dele, pois ele está deixando a vila. O chefe lhe diz para se cuidar, enquanto as mulheres lhe dão uma capa feita de seda de aranha. Eles o agradecem por tudo o que ele fez na vila. Ele se curva e diz: agradeço a sua gentileza. Depois disso, ele parte com o mercador e os aldeões acenam para ele até a carruagem sumir de vista. No caminho, o mercador apresenta os passageiros como seus guarda-costas. Eles estão entediados com a viagem tranquila e desejam poder lutar contra alguns monstros, o que deixa Takumi inquieto. Ele lhes fala sobre sua aranha assassina de estimação. Eles ficam chocados e quando um deles tenta olhar para ela, é atacado, alarmando Takumi. Mas o outro homem diz que ele mereceu. Agora o mercador chama Takumi e pede para comprar suas poções. Ele concorda em vendê-las. De repente, ele para a carruagem com medo, enquanto os guarda-costas se preparam para lutar. Um grupo de goblins armados se aproxima deles. O grupo Presa de Leão desce da carruagem e avança em direção aos goblins. Eles atacam os goblins em equipe, matando todos. 2 goblins tentam flanquear por trás, mas são abatidos pelo arqueiro. Eles continuam a jornada pacificamente pela noite. No dia seguinte, chegam à movimentada cidade de Bolton. Takumi segue para a Guilda dos Aventureiros com o grupo Presa de Leão. Lá, eles se separam e ele tenta se registrar como alquimista. A recepcionista lhe diz que não há guildas de alquimistas, mas o convence a se registrar como membro normal e também registra Maple como animal de estimação. Na próxima cena, vemos Takumi e o mercador em um escritório.
Ele lhe oferece cerca de 7.000 de ienes por suas poções. Ele fica chocado com a enorme quantia e desconfia do motivo do mercador para tratá-lo tão bem. Ele pergunta a Takumi sobre sua casa e lhe diz para conseguir uma com uma oficina. Ele rapidamente lhe diz que não tem dinheiro para comprar uma. O mercador toca uma campainha que traz o servo chamado Thomas e lhe pede para encontrar uma casa. Mais tarde, o servo e Takumi estão em frente a uma mansão. Ele está preocupado que o aluguel seja barato porque alguém morreu lá. Ele concorda em aceitá-la e diz a Maple que é a nova casa deles. E ambos voltam para a cidade. De repente, ele para e tapa o nariz por causa do cheiro. O servo explica que a cidade cheira mal porque há esgoto por baixo que é difícil e caro de tratar. No dia seguinte, Takumi se muda para a mansão e começa a trabalhar. Ele faz um vaso sanitário de argila e usa magia de fogo para aquecê-lo. Mais tarde naquele dia, ele está cansado de tanto trabalhar e então começa a admirar seu vaso sanitário. De repente, ele ouve um grito e corre em direção ao som. Ele fica chocado ao descobrir que Maple havia amarrado o mercador com teias. O mercador parece estar gostando. Ele se desculpa pelo comportamento de Maple. O mercador pede para usar o vaso sanitário. De repente, ele abre a porta, surpreso com o vaso. Takumi explica que fez o vaso sanitário com um dispositivo de limpeza mágico. O mercador fica surpreso e pergunta se ele é um usuário de magia de luz. Takumi implora para ele não contar a ninguém. Ele implora a Takumi para fazer mais 100 vasos sanitários para ele. E quando ele finalmente concorda, sugere usar escravos para facilitar o trabalho. Takumi recusa. O mercador explica que a magia de luz que ele usa é muito rara, e ele pode ser capturado e usado por causa dela. Então um escravo seria necessário para a proteção. Takumi ainda recusa. Nesse momento, seu cartão da guilda brilha, e ele percebe que precisa de mais ajuda. Ele segue o mercador até um mercado de escravos. O mercador se desculpa e deixa Takumi. Ele encontra um jardim e entra nele. E no jardim, ele encontra uma elfa de cabelos dourados. Eles se encaram até que ela lhe diz para ir embora. Este lugar não é para você. Agora o mercador apresenta Takumi a uma comerciante de escravos chamada Mulan. E lhe diz que ele está excitante em ter um escravo. Ele lhe diz que ter escravos é proibido de onde ele vem. Mas Mulan o convence de que os escravos têm direitos protegidos aqui. Além disso, as pessoas não podem matá-los e devem fornecer comida, abrigo e roupas. Em troca, os escravos protegem e assistem seus mestres. Ela então explica os diferentes tipos de escravos que possui: devedores, criminosos e escravos de guerra. Antes de perguntar, então, qual você quer? Ele lhe diz que precisa de alguém para protegê-lo em sua jornada e outro para gerenciar sua mansão. Ela sugere que ele precisará de 2 escravos, um para a limpeza e outro para a proteção. Mais tarde, uma garota chamada Maria se junta a eles no escritório. A comerciante diz que Maria foi sequestrada jovem e não tem família, mas é habilidosa em cálculos e tarefas domésticas. Takumi descreve o trabalho em sua mansão e os quartos que ela precisa limpar. Maria confiantemente lhe diz que pode fazer isso. Ele sorri e admite que não esperava alguém tão fofa como ela trabalhando para ele. Ela cora e diz baixinho que só faz tarefas. Ele curiosamente pergunta o que ela quer dizer com só faz tarefas. Ela responde: eu só faço tarefas domésticas, não vou dormir com você. Takumi fica chocado e rapidamente lhe diz: não, eu só quero que você limpe minha casa. Não quero dormir com você. A comerciante então pergunta se ele gosta de Maria como sua escrava. Ele diz que sim. Ela promete encontrar uma segunda escrava para ele. Maria tenta recomendar sua amiga, mas Mulan lhe diz para sair da sala. Takumi então pergunta sobre a segunda escrava e quer vê-la, mas é avisado de que a escrava tem problemas, mas ele insiste. Ela o leva a um quarto onde encontra uma elfa, a mesma que ele havia visto antes no jardim. A elfa parece surpresa ao vê-lo. A comerciante explica que a elfa foi capturada durante uma guerra há 50 anos e tem feridas nas mãos e orelhas. Ela acrescenta que uma maldição selou a magia da elfa, tornando-a inútil em combate. Takumi pede para falar com a elfa a sós. Ele se apresenta e então segura o rosto dela para ver suas estatísticas, ficando chocado com seu alto nível. Quando a comerciante volta ao quarto, Takumi lhe diz que levará Sofia como sua segunda escrava e a ajudará a se curar. Mulan fica atordoada e ri, dizendo que a elfa está assim há 50 anos. Ela concorda em entregar a elfa chamada Sofia a ele. Sofia relutantemente concorda em seguir Takumi. De volta ao escritório, eles elaboram os contratos de escravidão. Maria entra e agradece a Takumi por escolher sua amiga também. A comerciante levanta seu cajado mágico e lança um feitiço para completar os contratos. Quando o feitiço termina, ambas as garotas prometem trabalhar duro e agradecem a Takumi por se tornar seu mestre. Mais tarde naquele dia, na porta, elas se assustam quando Maple pula nele. Ele dá a Maria e Sofia seus próprios quartos, o que as deixa animadas. Ele também lhes fala sobre o banho mágico. Na próxima cena, as garotas aproveitam o banho e conversam sobre como a comerciante deu a elfa a ele, quando ela havia recusado outros. A elfa menciona que olhou o contrato delas e notou algumas entradas em branco, como se Takumi estivesse tentando esconder algo. Mais tarde, naquela noite, ele prepara o jantar para as escravas, o que deixa Maria triste porque cozinhar e limpar é o trabalho dela. Ela se chama de vaso sanitário. Ele lhe diz que ela pode começar seu trabalho depois do jantar, já que é o primeiro dia dela. Ele também lhes diz para chamá-lo pelo nome, não de mestre. Maria concorda, mas Sofia ainda não tem certeza.
No dia seguinte, enquanto pegava um pacote do mercador, Takumi nota uma igreja e entra. Lá, ele vê uma estátua da deusa e se ajoelha para orar, perguntando por que ela odeia essas pessoas que ainda a adoram. Quando ele abre os olhos, vê que está no céu com a deusa. Ela lhe diz que quer conversar com ele. Ela explica que não tem nada a ver com a igreja atual, revelando que existem duas religiões, a dela e a de um deus falso. Ela também lhe diz que o povo sidoniano usou a força para espalhar sua religião, mas ela não interfere com a humanidade. Finalmente, ela o avisa. As bênçãos que ele recebeu em breve começarão a desaparecer, como após um tutorial quando um jogo real começa. Ela diz: de agora em diante tudo depende de você. Então ele abre os olhos e se encontra na igreja. Um ano depois vemos um enorme castelo. Um homem sentado em um trono pergunta a duas pessoas sobre os heróis. Um deles relata que os heróis inicialmente se recusaram a ajudar, mas agora estão treinando graças ao encorajamento da princesa. Em um pátio de treinamento, dois heróis são vistos lutando com espadas. Um deles se esforça, lembrando-se de uma vez em que perdeu uma luta para seu júnior. Ele também se lembra de ter sido ridicularizado. Impulsionado pela raiva, ele avança para atacar. Observando-os, um homem sugere que a garota também deveria treinar, mas quando ela recusa, a princesa chega dizendo que é necessário. A garota pensa que a princesa é perigosa. Enquanto isso, Takumi volta para casa e desmaia. Um pacote cai de sua bolsa. Ele o esconde rapidamente antes que a elfa possa pegá-lo. Sofia curiosamente se esgueira para sua oficina. Lá, ela fica chocada ao vê-lo se cortando e se curando repetidamente com uma faca envenenada. Ouvindo o nome de Maria de seus lábios, ela entra em pânico, pensando que ele poderia machucá-la, e corre para dentro, mas desmaia de exaustão. Takumi agora usa muita mana para curá-la, o que faz sua magia de luz receber uma atualização. Mais tarde, enquanto descansava, Maria explica que a maldição de Sofia a deixa cansada facilmente. Ele decide remover a maldição dela e também restaura as orelhas feridas de Sofia, chocando Maria. Quando ela acorda naquela noite, tenta convencer Maria a fugir, temendo Takumi. Maria lhe mostra um espelho. Ela vê que suas orelhas foram curadas. Sentindo sua magia retornar, ela fica chocada. Naquela noite, ela fala com Takumi. Ele diz que precisava de uma atualização para curá-la. Por isso, estava se cortando e envenenando. Então ela pergunta: por que você disse o nome de Maria? Ele diz que Maria havia jogado fora algumas ervas importantes, mas ele nunca teve a intenção de machucá-la. Profundamente tocada, ela se ajoelha e jura sua lealdade eterna a Takumi, que felizmente lhe oferece a mão. Na manhã seguinte, Takumi lê alguns livros e percebe que estão escritos em línguas antigas. Por isso, a alquimia não é mais popular. Enquanto caminha para casa, ele pensa: graças às bênçãos da deusa, consigo entender os livros de alquimia. Mais tarde naquele dia, Maria lhe diz que o viu com a elfa ontem, e eles pareciam fofos juntos, o que o deixa desconfortável. Pela manhã, enquanto trabalham, Takumi diz a Maria que vai parar de fazer vasos sanitários e tirar uma folga. Ele diz: quero viajar e conseguir alguns materiais para o trabalho. Sofia vai me seguir, você fica em casa. Maria implora para ir com eles, ele lhe diz que será perigoso. Ela diz: sozinha sou como um vaso sanitário no deserto. Ele pensa por um tempo e então segura o rosto dela para ver suas estatísticas. Ele fica bastante surpreso ao ver que ela possui ótimas estatísticas de combate, sabe, para lutar. Sofia também diz que quer Maria e fala: eu vou treiná-la. Ele concorda em deixá-la segui-los. Mais tarde na oficina, Takumi pergunta quais armas eles precisam. Sofia pede uma espada longa, uma lança e um arco. Maria pede lâminas curtas, mas Sofia diz que ela deveria treinar com lanças. Takumi começa a trabalhar naquela noite, usando magia para derreter os lingotes. Na manhã seguinte, enquanto Sofia treina Maria na luta com lanças, Takumi bebe uma poção para recuperar sua mana, e encanta as armas que fez com um feitiço de alto reparo. Ele admira as lâminas curtas que criou para Maria e tem um sangramento nasal ao imaginá-la usando-as nas coxas. Em seguida, ele pensa nas armaduras delas, mas decide não perguntar. De repente, ele tem uma ideia e invoca duas bonecas que se parecem com Maria e Sofia. Ele admira os corpos das bonecas e então começa a desenhar os planos para as armaduras delas. Vários dias depois, elas vestem as armaduras que ele acabou de fazer, o que o deixa bem animado. Ele pergunta: como se sentem? Elas respondem que está perfeito. Sofia pergunta: como você conseguiu nossas medidas? Takumi fica envergonhado e muda de assunto para as armas. Ele as questiona sobre suas armas. Sofia diz que gosta de sua espada longa, e Maria lhe conta que suas adagas também estão perfeitas. Então, ele lhes entrega anéis que contêm mana. Ele explica que isso ajudará a aumentar o poder mágico delas. Mais tarde, ele as leva à sede da guilda para se registrarem como membros. Takumi também as registra como um grupo. O recepcionista o lembra de sua missão da guilda. Ele diz que vai cuidar disso hoje, e então eles vão aos quadros de missões. Enquanto olham as missões, alguns aventureiros se aproximam e querem levar Maria e Sofia. Takumi se coloca à frente para protegê-las e diz para irem embora. Estas são as minhas companheiras de grupo. O líder deles atinge Takumi com raiva, mas ele usa uma habilidade para fortalecer seu corpo, o que fere o homem, chocando a todos. De repente, um homem manda todos pararem e fala com Takumi de forma bem irritada.
Hans lhe diz que não foi culpa de Takumi e apresenta o homem como Barak, o mestre da guilda. Ele manda curarem o homem ferido. Depois pede para Takumi segui-lo. Em seu escritório, ele pergunta: "Como você quebrou a mão?" Hans supõe que ele usou magia, o que o choca. Takumi explica que usou alquimia para deixar seu corpo forte como diamantes, o que impressiona o mestre da guilda. O mestre então sugere que o promoverão para evitar futuros valentões. Takumi recusa e diz que acabaram de formar o grupo. Então Hans sugere fazer algumas missões para subir o nível do grupo. Maria e Sofia dizem que estão de acordo com isso. Eles vão para a floresta caçar goblins para a missão. Takumi avisa que há 4 goblins à frente. Sofia avança e mata 2, enquanto Maple amarra as pernas dos outros para Takumi, e Maria os eliminarem. Após a luta, Takumi se preocupa com a alta frequência de monstros que encontram. Sofia diz que pode haver um acampamento de monstros por perto, talvez controlado por um general Goblin. Ela lhe diz que, se usarem magia, podem derrotá-los facilmente. Isso o preocupa, mas Maria está animada para lutar. De repente, Maple lhe diz que vai evoluir em breve. Ele fica surpreso, mas rapidamente abre uma dimensão para ela descansar. Isso as choca ao verem a dimensão de bolso. Mais tarde, eles vão espionar o acampamento Goblin. Sofia diz que há centenas de goblins, então eles atacam o acampamento com magia, matando centenas de goblins. De repente, um general goblin e 2 cavaleiros os atacam. Sofia mata os cavaleiros, mas o general o enfrenta. Ele usa magia para matá-lo. Na sede da guilda, Hans fica chocado por terem terminado a missão e pede para o seguirem para encontrar o mestre da guilda. O mestre está chateado por terem concluído a missão em pouco tempo, mas é interrompido por Maple, que evoluiu. Eles ficam surpresos que ela seja meio humana e possa falar agora. Maria a abraça feliz, enquanto o mestre da guilda decide promovê-los. Mais tarde, Maria o encontra em sua oficina e pede alguns materiais para fazer roupas íntimas para ela e Sofia. Ela desenha o modelo que quer, mas Takumi desenha um bem melhor. Ela gosta e implora para ele fazer. Nesse momento, Maple avisa Takumi que o mercador chegou, mas ele desmaiou ao ver a nova forma dela. Mais tarde, o mercador lhe diz que o Lorde de Bolton queria vê-lo e agradecê-lo por seus vasos sanitários. Takumi se preocupa que sua identidade possa ser exposta, mas ainda assim concorda em se encontrar com o Lorde de Bolton. Num castelo em Bolton, o Lorde se curva e agradece a Takumi porque seus vasos sanitários tornaram a cidade mais limpa. Ele também o agradece por matar os goblins na floresta. Takumi lhe diz que foi uma missão da guilda. Então o Lorde o avisa para ter cuidado por causa do Império Sidônio, que explora magos da luz. Na mansão, após a reunião, Takumi está cansado, e então Maple vem lhe entregar as calcinhas que ela mesma fez. Ele acalma e agradece por elas. Ainda muito cansado, ele entrega as calças e o sutiã que Maple fez para Maria e Sofia. Elas o agradecem. Ele pede para experimentarem, mas rapidamente entra em pânico e corre quando elas realmente querem vesti-los. Elas riem dele. Em seu quarto, ele se pergunta se isso foi a causa do desvanecimento das bênçãos da deusa. Ele tem um pensamento ruim de experimentar o sutiã e as calças, o que o faz gritar. Nesta cena, Takumi mostra a geladeira para Maria, todo animado. Ele explica que mantém a comida fria enquanto eles desfrutam do ar fresco. Ele diz que usou magia para moldar a geladeira. Maria o agradece feliz e diz que agora pode ter ingredientes frescos a qualquer hora. Takumi pede a Maria e Sofia para escolherem uma cor antes de vender o resto ao mercador. Ele diz a Sofia que seu próximo objetivo é aprimorar o equipamento deles para lutar melhor contra monstros. Ele planeja usar Mithril e Adamantite para as armaduras. Mais tarde, na sede da guilda, Hans diz a Takumi que nenhum ferreiro na cidade consegue forjar Mithril e Adamantite. Hans explica que, como alquimista, Takumi pode sintetizar seus próprios materiais usando mana, mas isso exige uma quantidade enorme. Ele também lhe diz que os minérios podem ser extraídos em Oros, mas apenas mineradores são permitidos lá. Ele sugere pegar uma missão de caça a monstros em Oros para que Takumi possa minerar durante ela. Takumi concorda. O mestre da guilda aparece e diz a Takumi que ele deveria caçar alguns monstros árvore que fornecem madeira, já que passará por aquela área. Ele o aconselha a usar magia para preservar os corpos dos monstros. Ele também pede que Takumi escolte um ferreiro. Os presas de leão geralmente fariam isso, mas estão ocupados. Ele sente que as missões são demais, mas decide ajudar. Hans diz a Takumi que montar um cavalo monstro o levaria a Horus mais rápido, mas nenhum está disponível. Nesse momento, Riel, um membro dos presas de leão, chega. Ele diz a Takumi que seu grupo o enviou de volta para deixar um item na guilda. Takumi convida Riel para passar a noite em sua casa. Riel aceita feliz. Eles vão ao escritório do mercador para pedir uma carruagem e cavalos monstros. Lá, o mercador implora para ele fazer mais geladeiras. Naquela noite, Sofia está preocupada porque Takumi não voltou. Enquanto isso, Takumi caminha para casa com Riel pela floresta. De repente, Riel para quando uma figura encapuzada se aproxima. Ele agarra a mão de Takumi e diz para ele correr. A figura ataca Riel quando ela levanta o capuz para Sofia, que atacou Riel com raiva porque pensa que ele é perigoso para Takumi. Takumi avança. Ambos se ajoelham e pedem desculpas pelo mal-entendido. Riel os perdoa. De volta à casa, ele fica atordoado ao ver 3 mulheres. Fica ainda mais chocado ao ver Maple. Ela o olha, dizendo que o odeia. Isso deixa Riel triste.
Ele chora por Takumi estar cercado de mulheres lindas enquanto ele não tem nenhuma. Takumi lhe diz que elas não são suas namoradas. Ele se anima e pergunta a Maria e Sofia o que elas acham dele como namorado. Ambas o rejeitam. Isso o deixa triste. Ele chora enquanto toma banho. Enquanto isso, Takumi discute a missão e as garotas concordam em segui-lo até a mina. Pela manhã, elas se despedem de Riel. Takumi trabalha desmontando uma espada para forjar armas. Ele finalmente a cria, mas está muito cansado. 3 dias depois, eles encontram o mercador, que fornece o cavalo e a carruagem. Eles também conhecem Degambô, o ferreiro que irão escoltar. No caminho, Maple pergunta a Maria como ela aprendeu a montar cavalos. Ela responde, Milim me ensinou. Enquanto Hans e o mestre da guilda recebem um aviso de que o número de monstros está aumentando, eles esperam que Takumi e seu grupo estejam seguros. Enquanto isso, um convidado alerta o mercador que o Império Sidônio descobriu sobre os dispositivos de purificação e vasos sanitários de Takumi. No Império Sidônio, os heróis estão em treinamento. Um é elogiado pelo professor, o que deixa outro com ciúmes, e ele ataca o professor com raiva. Fora da floresta, Takumi diz ao ferreiro que usou uma barreira para proteger a carruagem, enquanto o ferreiro lhes diz para irem em frente e caçarem os monstros. Sofia ensina Takumi a identificar Trents. Ela aponta para um, e eles atacam. Takumi o mata com seu machado e fica surpreso com a facilidade. Sofia os avisa que estão cercados e sugere usar magia para lutar. Eles atacam até que um enorme monstro Trent aparece. A magia não funciona nele, e ele continua se regenerando. Sofia diz a Takumi para usar magia de fogo em sua espada. Takumi apunhala a cabeça do Trent, o que o mata. Ele deixa cair uma maçã, o que o surpreende. Sofia explica que é uma fruta rara. Depois de caçar os monstros, eles chegam à cidade de Horus no dia seguinte, onde vão à sede da guilda. Eles escolhem uma missão no quadro de missões para caçar toupeiras de ferro. Degambô diz que isso lhes dará acesso à mina. Na mina, Degambô mostra a Takumi Mithril e a Damantite quando Maple de repente avisa que algo está se aproximando. Uma toupeira de ferro irrompe do chão. Takumi o atordoa com magia de luz, e Sofia o finaliza. O ferreiro pergunta como ele o atordoou. Takumi explica que as toupeiras odeiam magia de luz porque vivem na escuridão. Sofia diz que foi mais fácil do que o esperado. Maria chora, sentindo-se inútil na batalha enquanto as garotas a confortam. No dia seguinte, Takumi visita Degambô para aprender técnicas de forja. Ele cria uma faca flamejante usando magia de fogo. Ele também forja uma nova armadura. As garotas estão animadas com as melhorias nas armaduras. Takumi exibe sua armadura rápida. Ele tenta demonstrá-la, mas esbarra em uma parede. Ele esfrega a cabeça enquanto as garotas desviam o olhar. Então ele dá a Sofia uma lança mágica de vento e a Maria uma lança de fogo. Maria gira dela imprudentemente. Sofia está feliz com sua arma. Ela diz a Takumi que daria a vida por ele e pede um escudo. Ele concorda. Enquanto isso, a deusa Nalin está preocupada ao observar os heróis no Império Sidônio. Um ano depois, os heróis falam com o rei antes de partirem em uma missão. Ele os abençoa em nome do falso deus. Na capital, Takumi se deita cansado em uma mesa. Sofia o observa, preocupada que ele não tenha um assistente para ajudá-lo com a alquimia. Em outro lugar, o rei lê uma carta. Ele diz ao seu servo que os sidônios descobriram os dispositivos de purificação. Em Bakula, vemos um oficial sidônio da igreja discutindo com o rei. Ele diz ao rei para entregar os vasos sanitários e os dispositivos mágicos à igreja sidônia. O rei diz que a igreja de Sidônia deveria fazer seus próprios dispositivos mágicos e vasos sanitários. O oficial fica bravo e diz: magia da luz é sagrada e não deve ser usada para vasos sanitários. Ele diz ao rei para prender o mago responsável. O rei recusa. Então o homem diz que removerá todos os sacerdotes de Bakula. O rei lhe diz para ir em frente, o que o choca. Na casa de Takumi, ele pergunta ao mercador se irritar os sidônios é sensato. O mercador o assegura que está tudo bem, pois eles seguem religiões diferentes. Ele explica que os sidônios adoram um falso deus, Anarf, enquanto Bakula adora Nalan. Takumi o questiona sobre os sacerdotes. O mercador diz que os sacerdotes sidônios lucram vendendo magia da luz e dispositivos de purificação, ao contrário dos de Nalan, que o fazem livremente. Ele então informa Takumi que o Lorde de Bolton quer que ele se encontre com o rei, que está interessado em seus vasos sanitários e geladeiras. Takumi se preocupa com os sidônios, o visando, mas o mercador implora de forma divertida, com olhos marejados, até que ele aceita. Naquela noite, Takumi conta às garotas sobre a reunião e as convida. Elas concordam ansiosamente, pois é a primeira viagem delas à capital. Ele diz que devem se preparar para partir em uma semana e promete fazer capas de pedras de elemento escuro que podem torná-las invisíveis. Ele aconselha usá-las na cidade. No dia seguinte, no mercado, Sofia e Maria discutem a falta de autoproteção de Takumi. Sofia diz que ele é atraente, Maria a provoca por isso, o que a faz corar e fugir, enquanto Maria, com os olhos brilhando, diz que Sofia está apaixonada. Mais tarde na igreja, Takumi se ajoelha para orar. De repente, Nalan aparece pedindo a Takumi que faça uma oferenda primeiro. Ele lhe diz para esperar um momento e então a questiona sobre o falso deus, Anarf. Ela diz que ele descobrirá em breve. Ele insiste mais, o que a irrita. Ele lhe diz que sente que suas bênçãos podem estar desaparecendo por causa dos sidônios. Ela lhe diz que os sidônios não são a causa disso.
Então ele pergunta sobre os outros heróis. Ela então lhe diz que o invocou um ano antes deles e que eles chegarão em meses. Ele pergunta por quê. Ela diz que o tempo acabou enquanto ele pede uma resposta. Ela dá um tapa na testa dele, ele desmaia no céu, acordando de volta na igreja. No futuro, em Sidônia, um herói treina. Seu professor o elogia, mas os outros dois apenas observam. Na mansão de Takumi, as garotas estão animadas com suas novas capas. Ele se preocupa que elas não gostem, mas elas o asseguram que as amam. Ele brinca que elas ficam bem em qualquer coisa. Maria o avisa brincando que ele está indo longe demais, fazendo-o entrar em pânico. Em sua oficina, mais tarde naquele dia, ele revela planos para uma carruagem, explicando que precisarão de um cavalo monstro para dirigi-la. Maria diz animadamente que podem encontrar muitos nos arredores da cidade, e eles entram na floresta. Takumi pede conselhos a Sofia sobre os cavalos monstros. Enquanto caminham, Maple os apressa para irem logo. De repente, um lobo aparece. Eles se preparam para lutar, mas ele passa correndo por eles. Ele explica que suas capas os tornam invisíveis para monstros. Sofia diz que deveriam tirar as capas porque precisam praticar a luta. Seguindo em frente, eles lutam e derrotam um javali. Perto dali, vem um Trent caído. Ele decide pegá-lo para a carruagem que quer construir. Enquanto Maria corta o javali, ele e Sofia recolhem madeira do Trent. Maple está ansiosa para encontrar um cavalo monstro e vai sozinha para a floresta. No caminho, ela avista mais Trents caídos. Então, ela encontra um cavalo Draco ferido. Ela se aproxima gentilmente, tentando falar com ele, mas ele ataca com raios. Ela desvia e se lembra de como ele a curou uma vez. Ela diz ao cavalo seu nome e menciona seu mestre, que pode curar suas feridas. Nesse momento, dois monstros insetos aparecem. São eles que feriram o cavalo antes. Ela os prende com sua teia, mas mais chegam e a cercam. Rapidamente, ela constrói um casulo para proteger a si mesma e o cavalo. Os insetos rastejam sobre ele, mordendo e rasgando a teia. Ela pede ajuda com a mente, mas ele não responde. Ela sente medo enquanto o casulo enfraquece e o cavalo desmaia. Enquanto o casulo se desfaz, ela fecha os olhos, abraça o cavalo e se prepara para o pior. De repente, ela sente uma mão em sua cabeça. Ela abre os olhos, é ele, com as garotas. Ela o abraça forte e diz que estava chamando por ajuda. Ele pede desculpas por ter se atrasado. Maria diz que a criatura é um cavalo Draco e seus ferimentos o fizeram desmaiar. Ele tenta curá-lo, mas falha. Sofia avisa que mais monstros estão vindo e é muito perigoso ficar. Ele coloca Maple e o cavalo em uma dimensão de bolso. Sofia se preocupa que isso o enfraqueça. Ele diz que está bem, então bebe uma poção de recuperação, mas de repente desmaia. Na mansão, ele ainda está inconsciente, e as garotas se preocupam. Sofia diz a Maria que o cavalo deve ser libertado logo ou ele pode não sobreviver. Ela explica que a menos que Maple abra a dimensão, ele ficará mais fraco. Ela segura a mão dele e a beija, fazendo Maria corar. Sofia desaparece em uma luz brilhante, mas fala com Maple dentro da dimensão, avisando que o cavalo pode atacar se estiver confuso. Ela lhe diz para construir outro casulo para ajudar a manter o cavalo calmo. Sofia acorda e se prepara para sair, dizendo que vai comprar ervas. Maria se oferece para ir no lugar dela e lhe diz para ficar com ele. Maria sai e Sofia fica para cuidar dele. Enquanto ele dorme, ouve as vozes delas o chamando para acordar. Quando ele finalmente abre os olhos, Sofia está dormindo, segurando a mão dele. Ele a acorda gentilmente e ela se surpreende ao vê-lo acordado. Ele até agradece por ter ficado com ele. Maria observa da porta, feliz, antes de irem verificar o cavalo Draco. Lá fora, Maple o apresenta ao cavalo Draco em recuperação, ele levanta a mão e tenta domá-lo. Ele doma o cavalo com sucesso, mas isso o deixa fraco. Ele lança magia de cura, curando o cavalo Draco e quebrando o casulo. As garotas observam enquanto ele se desfaz. Maple então pede para ele dar um nome ao cavalo, e ele decide por Camélia, como uma flor. Ele explica que Camélia é uma árvore que floresce o ano todo com flores vermelhas e brancas. Maple abraça Camélia, contando feliz como ele a curou uma vez. Então Maria sugere fazer uma festa para celebrar. Um homem fala com uma garota com orelhas de raposa. Ele diz: "Você tem talento mágico, mas não consegue usá-lo direito." Ela implora: "Por favor, me leve, eu vou estudar mais." Ele diz: "Sinto muito, mas preciso de alguém útil, então não posso levá-la." Então ele sai da sala. Seu mentor se aproxima dela e diz: "Não se preocupe, um bom mestre virá um dia." Em seu quarto, ela se deita na cama e pensa em seu irmão mais novo. Ela se lembra do dia em que partiu e como ele implorou para ela não ir. Mas ela o abraçou chorando e disse: "Prometo enviar dinheiro para ajudar você e a mamãe." Tristemente, ela se senta na cama e abre seu livro de alquimia. Enquanto isso, Takumi está usando o mesmo livro em sua oficina. Pela manhã, Maria pergunta se ele tem que trabalhar hoje. Ele diz: "Sim, preciso fazer um item." Sofia diz: "Mestre, você precisa descansar?" Maria concorda. Ele lhes diz: "Não se preocupem, estou bem." Acena para elas e sai. Na sede da guilda, ele vê um homem conversando com o líder da guilda. Ele pergunta a Hans: "Qual é o problema?" Hans diz: "Há um monstro assustando as pessoas." Ele lhe mostra um esboço do monstro. Então ele pergunta: "Por que você está aqui hoje?" Takumi diz: "Vim registrar meu novo animal de estimação." De repente, Maple e o cavalo monstro aparecem da dimensão. Hans fica assustado e olha para o esboço. Um homem aponta e grita: "Aquele é o monstro! Monstro!" O líder da guilda se aproxima de Takumi e lhe diz: "Venha ao meu escritório agora."
Ao mesmo tempo, Sofia caminha pela rua, lembrando-se de seu encontro com Milwan. Milwan lhe disse: "Não tenho um escravo para ajudar seu mestre, mas vou perguntar por aí." Sofia agradece. Mulligan acrescenta: "Você mudou desde que conheceu Takumi." Maria chama: "Espere por mim." Elas caminham juntas. Maria diz: "O mestre sempre trabalha e às vezes nem come." Sofia diz: "Eu queria poder ajudar o mestre com o trabalho dele." Maria diz: "Eu vou ajudar com a minha culinária." Sofia se oferece para ajudar, mas Maria diz que não. E então acrescenta: "Você mudou, Sofia. Ficou mais feliz." Sofia diz: "Já chega. Vamos terminar nossas compras e encontrar o mestre." Elas encontram Takumi dormindo no chão. O ferreiro as avisa: "Ele tem trabalhado sem parar, pode desmaiar um dia." Mais tarde, Takumi admira sua nova carruagem e diz ao cavalo monstro para puxá-la. Maria e Sofia saem e dizem: "A carruagem é incrível." Ele explica: "Usei magia para deixar o interior grande." Maria diz: "Eu adorei." E ele responde: "Fico feliz que sim." Ela então dirige a carruagem em alta velocidade. Lá dentro, Takumi e Sofia conversam. Ela diz: "A carruagem é confortável." Maria pergunta: "Você pode adicionar lâminas à carruagem?" Ele diz: "Vou pensar nisso." Eles dirigem por dias para subir o nível do cavalo. Alguns dias depois, nos portões da cidade de Bolton, eles encontram o grupo Presas de Leão, que se surpreende com o cavalo Draco e a carruagem. Enquanto conversam, o mercador e o Lorde de Bolton chegam, impressionados com a carruagem. O mercador pede para olhar dentro. Takumi concorda. Uma vez lá dentro, ouvem um barulho. Takumi abre a porta e pergunta: "O que há de errado?" De repente, ele agarra Takumi e implora para que explique tudo sobre a carruagem. O Lorde dá um tapa na cabeça do mercador, mandando-o se acalmar. O mercador pede desculpas. O Lorde diz: "É uma bela carruagem. Eu gostaria de ter uma para viajar. Eu pagaria 100 moedas de platina por ela." Takumi fica chocado. Vale 1 bilhão de ienes. Então eles iniciam sua jornada. Enquanto viajam, o Lorde diz ao seu servo: "Takumi é talentoso e fez muito pela cidade. Devo protegê-lo de pessoas malvadas. Os sidonianos podem persegui-lo, então preciso mantê-lo seguro." Em Sidônia, a heroína está lendo um livro sobre Anarth. O livro diz que Anarth criou elfos e homens-fera, e fez dos humanos seus mestres. Ela larga o livro, caminha até sua escrava, agarra sua coleira e a repreende por usá-la. De volta ao passado, Takumi e seu grupo chegam à capital real. O grupo Presa de Leão conta a ele como as garotas mataram todos os monstros no caminho. O mercador se aproxima e diz: "Quero falar com você na cidade." Mais tarde, o mercador lhe diz: "Faça uma carruagem para o rei para que ele note seu talento. Você pode fazer uma quando voltarmos." Takumi diz: "Posso fazer agora, mas preciso de um lugar para trabalhar." O mercador sorri e diz: "Encontrarei um lugar para você." Naquela noite, Takumi conta às garotas seu plano de construir outra carruagem. Elas ficam preocupadas. Sofia sugere que ele arrume um assistente para poder descansar. Ela o lembra de como ele estava exausto após a primeira construção. Elas sugerem formar um novo contrato de escravidão. Prometem apoiá-lo, mas como não conhecem alquimia, só podem ajudar até certo ponto. E ele deve cuidar de sua saúde. Ele as agradece pelo conselho. Elas também dizem que a nova escrava deve ser uma mulher. No dia seguinte, ele fala com um negociante de escravos em uma empresa de escravos. Enquanto isso, Maria diz a Sofia que não consegue encontrar Maple. Sofia entra na empresa e ouve um grito. Ela encontra Maple acalmando uma garota assustada com orelhas de raposa. Maple diz: "Eu não queria te assustar." Sofia a repreende. Ela ajuda a garota a se levantar e pede desculpas, mas a garota diz que não há problema e pega um velho livro de alquimia. Sofia pergunta: "Você estuda alquimia?" A garota responde animadamente: "A alquimia é o melhor." Enquanto Sofia sai, ela encontra Takumi, que diz que está indo encontrar uma potencial escrava alquimista, e a convida para ir junto. No escritório do negociante, a garota com orelhas de raposa entra. O negociante a apresenta como Reva. Takumi explica que é um produtor, mas Reva teme que ele a rejeite. Então ele lhe diz que também é um alquimista. Ela se levanta, lembra da rejeição de seu mestre anterior e senta-se tristemente. Sofia diz que conheceu a garota antes segurando um livro de alquimia. Takumi e Reva nomeiam o livro juntos e o discutem animadamente. Ele decide testá-la e lhe dá um papel com um círculo de alquimia perguntando: "Você sabe o que é isso?" Ela olha, fica confusa porque é diferente do que conhece, frustra-se e começa a chorar. Ela pede desculpas. "Não entendo, só lembro de ser usado para misturar doces, como com meu irmão." Takumi fica surpreso. Ele se levanta, estende a mão e diz: "Adoraria que você se juntasse ao meu grupo." Sofia e o negociante ficam chocados. Reva diz: "Não entendo, não acertei a resposta." Takumi explica: "Você acertou metade porque se relaciona com doces." Ela fica impressionada. Ele lhe diz que ela descobriu só de olhar, ela tem talento. Ela aperta a mão dele e promete trabalhar duro. O negociante usa magia para completar o contrato de escravidão. Takumi promete pagá-la bem, mas Reva implora para enviar o dinheiro para sua aldeia para ajudar sua mãe e irmão. Ela quer facilitar a vida deles. Sofia o incentiva a aceitar. Ela ficará mais forte para te retribuir um dia. E servir você para sempre não é ruim, porque você é um bom mestre. Em seguida, Maple e Maria se apresentam animadamente e dão as boas-vindas a Reva.
Ela sorri, percebendo que são gentis. No castelo do imperador sidoniano, o rei diz a um conselheiro para atacar Barcula por desobediência. O conselheiro concorda e planeja um exército, mas a princesa aparece e diz: esperem pelos heróis, eles estão quase aqui. Ela sugere espalhar boatos ruins para virar o povo contra eles. Fora da empresa, Takumi faz a estrutura da carruagem com magia, enquanto Reva o observa maravilhada. Ela toca, ela diz: isso é incrível, deve ser difícil. Takumi diz a ela: não, é fácil. Muito em breve você também será capaz de fazer isso. Ela diz tristemente: não tenho tanta certeza disso. Parece muito difícil, ele lhe diz. Tenho certeza porque você está sempre animada com alquimia. Ela diz animadamente: sim, a alquimia é muito fascinante. Enquanto trabalham, Sofia os observa. Na capital, Takumi olha para a nova carruagem. Um homem se aproxima dele e pergunta: esta é sua carruagem? Ele diz: não, eu a fiz para o rei. De repente, o mercador e o lorde entram correndo e dizem: Vossa Majestade. Ele se apresenta como o rei. Takumi fica chocado. Todos se ajoelham. O Lorde pergunta: por que não nos encontrou na recepção, Vossa Majestade? O rei diz: eu não queria perder tempo com formalidades inúteis e também queria agradecer a Takumi. Isso o choca. Ele diz: obrigado por seus banheiros que mantiveram a cidade limpa, e se curva. Takumi diz: por favor, não se curve, Vossa Majestade. O rei lhe diz: quero recompensá-lo publicamente, mas os sidonianos podem persegui-lo. Takumi diz a ele: obrigado por me proteger da Sidônia. Enquanto partem, o rei e seus homens os observam. Ele diz a seus homens para manter o encontro com Takumi em segredo. Seu servo diz: será difícil proteger Takumi. O rei lhe diz: devemos tentar a todo custo. Em Bolton, Takumi compra a mansão do mercador. Ele a olha feliz e pensa: esta é nossa casa agora. No café da manhã, as garotas dizem a ele que não querem mais salários porque ele cuida delas. Ele tenta fazê-las mudar de ideia, mas elas recusam. Sofia diz a ele: quero estar com você para sempre e guardar seu túmulo quando você morrer. E Maria diz: quero morrer com você e ser enterrada ao seu lado. Em Sidonium, a princesa segura um dispositivo de purificação feito por Takumi. Ela diz ao seu espião: isso é uma abominação para a igreja. O espião diz: o alquimista que fez isso deve ser morto imediatamente. Ela diz a ele: vá para Bolton. Você encontrará o alquimista lá. Ela diz: é importante que o matemos. É isso que Anarth quer. Em Bolton, Reva diz a Takumi que quer se juntar ao grupo da guilda deles. Ela diz a ele: quero me tornar uma alquimista melhor e mais forte para te ajudar. Mais tarde, na casa da guilda, Hans lhe dá um cartão da guilda. Ela o agradece por isso. Ele diz: sem problemas. Então ele diz a Takumi que seu grupo precisa de um nome, e que eles são fortes como o grupo Presa de Leão. Takumi recusa. Ele diz: não somos como a Presa de Leão, não temos um linha de frente. Eu concordaria se nosso grupo fosse mais forte. De repente, o mestre da guilda aparece e diz: eu vou treiná-los. Lá fora, enquanto treinam, o mestre o joga para todos os lados. Ele diz a Takumi para nomear seu grupo. Então ele o levanta. Takumi diz: os aventureiros. O mestre odeia o nome, então o joga novamente. Ele se levanta e o mestre lhe diz para pensar em outro nome. Takumi diz: o banheiro. O mestre o joga novamente e continua jogando-o, o que assusta a Reva. Na mansão, Takumi está ferido e pergunta às garotas: podem me ajudar com nomes? Maria diz: Takumi e seus servos. Ele diz não. Reva sugere um nome muito longo. Takumi diz: obrigado, mas não é bom o suficiente. Maria sugere: mestre do banheiro. Takumi diz que seria jogado novamente por esse nome. Ela fica triste e se chama de banheiro ambulante. Ele tenta confortá-la. Então ele pede ajuda a Sofia com nomes. Ela se levanta com raiva e diz: como ele ousa ferir meu mestre? Ela diz: eu vou matar o mestre da guilda. Takumi implora para ela parar. Ele diz: o treinamento me ajudou a subir de nível. Isso a acalma. Em Sidonian, um dos heróis treina com uma espada. Os outros dois heróis e a princesa observam de perto. O herói masculino zomba do que está treinando. Ele diz à garota: ele não sabe lutar direito. Então ele pede à heroína para ir a algum lugar com ele. Ela diz: não, obrigada, o que o faz zombar de sua escrava. Ela se afasta chamando-o de idiota. Isso o deixa com raiva. Em seu quarto, a heroína lê um livro. Diz que Anarth criou os homens-fera, mas fez dos humanos seus mestres. Ela se lembra de um homem-fera que conheceu dizendo a ela que é uma mentira. O homem-fera disse a ela: todos são iguais sob a deusa Nalan. No dia seguinte, na oficina de Takumi, ele dá a Reva um cajado que fez para ela. Ela o agradece. Maple aparece e pede uma arma também. Ele lhe dá garras de metal. Ele diz: Reva me ajudou a fazê-las. Maple a agradece feliz por isso. Mais tarde, Takumi treina com o mestre da guilda, que o espanca severamente. Mais tarde, enquanto treinam, o mestre ainda não gosta de nenhum nome que Maria sugere, homens carecas grandes, o que o deixa mais irritado porque ele não tem cabelo. Ele se preocupou que Sofia pudesse atacar o mestre. Ela diz a ele: lute a sério, mestre, o que o choca. Na casa da guilda, a recepcionista pergunta se Takumi aceitará uma missão. Ele diz: sim, mas quanto tempo levará? O mestre da guilda diz: 4 dias. Ele diz a ele: o grupo Presa de Leão teria aceitado, mas eles estão ocupados. As garotas olham para Takumi, animadas para ir.
Maria dirige uma carruagem. Sofia, Takumi e os servos do mercador viajam em outra. O servo diz: "Obrigado por me escoltar. Vou comprar leite e queijo na cidade." Takumi fica surpreso que leite exista aqui. De repente, eles param as carruagens porque alguns monstros estão lutando à frente. Maple diz ao cavalo monstro para atacar. Ele usa seu chifre mágico e mata todos os monstros instantaneamente. Todos ficam surpresos. Takumi sorri e diz: "Morto em um golpe." Eles chegam à cidade. Lá, eles comem ensopado cremoso. As garotas estão animadas, pois é novidade para elas. Takumi diz a Sofia: "Vamos comprar leite e queijo antes de ir para casa." Ela diz: "Podemos conseguir um pouco esta noite no mercado." À noite, as garotas gostam de comer o queijo. Takumi pensa: "Nunca poderei voltar ao meu mundo. Esta é minha vida agora e eu gosto dela." Ele de repente se lembra do arroz. Ele pergunta a Sofia: "E o arroz? Existe?" As garotas dizem que arroz só é vendido na capital. Ele fica surpreso por não terem pegado nenhum enquanto estavam lá. Sofia pergunta a ele: "Você realmente quer tanto arroz?" Ele diz sim, e então se lembra de arroz e peixe tristemente. Ela pergunta: "Você está bem?" Ele pergunta a ela: "Você sente falta de casa?" Ela diz: "Não, gosto de estar com você." Ela diz a ele: "Antes de te conhecer, vivi com uma maldição por 50 anos e havia perdido a esperança até você formar um contrato comigo." Ela diz: "Estou curada agora e minha vida está melhor do que antes. É por isso que quero ficar com você." As outras garotas dizem a ele que suas vidas mudaram desde que o conheceram. Ele diz: "Minha própria vida mudou quando conheci a deusa?" Takumi então nomeia o grupo Asas de Nalin em homenagem à deusa. As garotas aplaudem e dizem que amam o nome. 2 dias depois, eles voltam para casa após a missão. Enquanto Takumi entra na mansão, ele rapidamente cobre o nariz enquanto o gás venenoso enche o ar. Ele se vira e vê 2 assassinos. Um segura Sofia, que está fraca pelo veneno. O outro corre em sua direção com uma adaga. O assassino levanta a adaga para atacar, mas uma teia a derruba. Takumi soca o assassino. O segundo ataca, mas ele desvia e o derruba. Ele agradece a Maple por ajudar com sua teia. Então usa magia de cura nas garotas. Sofia pede desculpas por ser inútil. Ele diz: "Não é sua culpa." Maria pergunta: "Por que o veneno não te afetou?" Ele diz: "Maple e eu temos alta resistência a veneno." Maple aparece e diz: "Algo está lá fora." Eles saem e veem tanques de gás contendo o veneno no complexo. Sofia diz: "O ataque foi bem planejado e devemos chamar o mestre da guilda para ajudar." Mais tarde, uma carruagem com soldados leva os assassinos embora. O mestre da guilda diz que Takumi deve se reportar ao Lorde de Bolton. Na casa do Lorde, ele diz a Takumi: "Os assassinos que te atacaram foram enviados pelo Imperador Sidoniano para te matar." Ele diz: "Eles te atacaram por causa dos banheiros que você criou." Takumi diz: "Entendi. Antes de eu fazer os banheiros, o sacerdote de Sidônia e Nalan trabalhavam juntos para limpar a cidade. Mas os sacerdotes sidonianos cobravam uma grande quantia de dinheiro para usar sua magia." O mestre da guilda diz: "Os banheiros e dispositivos mágicos de Takumi estão roubando o negócio deles." Takumi sugere deixar Bolton para se esconder. O Lorde diz a ele: "Não, você está mais seguro aqui." O mestre da guilda diz: "E quando ele for em uma missão fora da cidade?" Takumi diz: "Quero parar de ser aventureiro." O mestre diz a ele: "Não, você não pode." Takumi diz a ele: "Mas minha vida está em perigo." Sofia diz: "Mestre, eu vou protegê-lo com a minha vida." O mestre da guilda também promete continuar seu treinamento. Enquanto partem, Takumi senta em uma carruagem, preocupado. Ele se lembra do ataque e pensa: "A vida das garotas está em perigo por minha causa." Na casa da guilda, Hans diz a ele que Asas de Nolan é um bom nome. Então ele diz a ele que os rumores do ataque estão se espalhando. Ele diz a ele: "Há notícias de uma enorme recompensa por você, por favor, tenha cuidado. A maioria das pessoas pode tentar caçá-lo para reivindicá-la." No jantar, ele diz às garotas: "Podemos ser atacados novamente e suas vidas estão em perigo por minha causa." Elas dizem a ele que não é culpa dele. Elas prometem a ele que estarão prontas da próxima vez. Ele diz: "Vou preparar uma barreira mágica que protegerá a casa de intrusos." Takumi pergunta: "E quando sairmos em nossas missões?" Sofia sugere que eles arrumem um membro adicional. Elas dizem a ele que deve ser uma mulher. Ele concorda. Sofia então sugere que eles poderiam pedir ajuda a Mulan, o negociante de escravos, para uma nova escrava, e também usar um contrato mágico. Ele concorda que usar um contrato mágico é mais seguro agora do que confiar cegamente em alguém. Todos dizem a ele que confiam nele mesmo sem seus contratos. Naquela noite, enquanto dormem, os cavaleiros da cidade os protegem. Mas Sofia se move pela casa e Takumi trabalha na oficina em um círculo mágico. Na manhã seguinte, ele e Reva estão prestes a trabalhar no círculo mágico. Sofia aparece e pergunta: "O que posso fazer para ajudar, mestre?" Ele concorda em lhe dar o círculo mágico. Ele diz a ela para gravá-lo em algumas folhas. Então eles começam a gravar o círculo mágico. Takumi então polvilha um pouco de mana nas folhas. Ela pergunta a ele: "Você dormiu alguma coisa ontem à noite?" Ele diz a ela: "Não, mas estou bem." De repente, Maple e o cavalo correm pelo complexo fingindo que estão brincando contra um golem. Reva diz a ele: "Mestre, um golem poderia ser um tanque muito bom." Takumi diz: "Fazer o núcleo deles é muito difícil, ainda não sou tão habilidoso." Ele diz a ela: "Preciso atingir um nível mais alto primeiro antes de fazer um golem." Ele decide terminar de testar a barreira. Ele diz a eles que precisam colocar as folhas ao redor da mansão.
Então ele recebe um aviso de que sua mana melhorou. Ele diz a eles: em breve poderei fazer um golem. No Império Sidoniano, o imperador pergunta: por que os assassinos não se mataram depois de falhar? Seu conselheiro diz a ele: eles foram capturados e o rei de Barcula sabe que os enviamos. A princesa diz a ele: pai, devemos nos concentrar em convocar os heróis. Outro conselheiro diz a eles: podemos convocar os heróis em 3 meses, mas temos que reunir mana suficiente no círculo mágico. Na oficina de Takumi, ele tenta fazer um núcleo de golem, mas falha. Reva diz a ele: o núcleo é muito complexo e difícil de fazer. Maple então pergunta a ele: por que você precisa de um tanque quando nos tem? Ele diz a ela: precisamos de membros de grupo mais fortes para nos proteger. Maple então sugere: você pode domar um mestre golem. Ele gosta da ideia e pergunta a Sofia onde ele poderia encontrar golems. Ela lhe diz alguns locais onde ele pode encontrar golems. Ela diz que os melhores golems são encontrados em masmorras antigas. Ele fica surpreso porque não esteve em uma masmorra e diz: devemos ir e invadir uma masmorra. Ela diz a ele: precisamos de um tanque para invadir uma masmorra, ou seria muito perigoso. No dia seguinte, eles vão para as montanhas. Nas montanhas, eles ficam surpresos ao ver um enorme golem de ferro. Sofia diz a eles: é provavelmente um guardião das ruínas próximas. Ela diz: precisamos quebrar a pedra em seu peito para matá-lo. De repente, o golem se vira e pisca os olhos para eles. Eles ficam com medo e se escondem. Sofia diz: vamos deixá-lo, é muito perigoso. Ele diz não e pula para fora. Eles o seguem. Ele corre para atacá-lo, mas para. Sofia quer atacar. Ele diz: esperem, segurem. E fica na frente dele. Ele diz a eles: ele não quer atacar. Eles dizem a ele para ter cuidado. O golem olha para ele. Ele está assustado. De repente ele vê o rosto da deusa nele e que pertence a ela. Ele percebe que o golem está reagindo às bênçãos dela sobre ele. Ele levanta as mãos e o doma. Eles ficam chocados. Maple está animada por ter um novo membro e diz: vamos dar um nome. Ele pensa e o nomeia Titã. Ele diz: vamos voltar, mas Sofia diz: o tamanho de Titã causará problemas na cidade. Ele diz que o colocará em sua dimensão de bolso. De repente, fumaça sai do golem. Ele encolhe de tamanho e caminha em direção a eles. No reino sidoniano, a heroína observa enquanto os 2 heróis masculinos zombam de seu professor e de outros cavaleiros depois de derrotá-los todos. Mais tarde, enquanto brincam com algumas garotas, ela lhes diz: tenham um pouco de vergonha. Eles dizem a elas: parem de ter ciúmes. Ela os chama de idiotas e se afasta. Na oficina de Takumi, ele desenha um projeto para o golem. Mais tarde naquele dia, na casa do Lorde, ele diz às garotas: quero cancelar seus contratos. Isso as choca. Ele diz a elas: é para o melhor, porque minha vida está em perigo, e não quero que se machuquem por minha causa. Sofia se levanta e diz a ele: não vamos concordar com isso. Reva pergunta: quem vai te proteger se formos embora? Takumi diz: Titã, Maple e Camélia me protegerão. Sofia tristemente percebe que foi por isso que ele domou Titã. Isso as deixa muito tristes. Ele diz a elas para viverem uma vida pacífica. Vou pagar todos os seus salários. Ele diz a Reva: vou te pagar um pouco mais para cuidar da sua família. Sofia diz a ele que não pode aceitar isso. Maria se levanta, aponta sua lança para ele e diz: não vou deixar isso acontecer. Ela chora e diz a ele: você sempre valoriza a vida dos outros e não a sua própria. Ele diz a ela tristemente: vocês são todas preciosas para ele e não quero perdê-las. Ela diz a ele: queremos ficar ao seu lado e lutar contra os inimigos juntos. Ela o lembra do nome da guilda deles, Assas de Nolan. Ele diz a ela tristemente que sabe. Ela larga a lança e chora muito. Sofia tenta confortá-la e diz a ele que sabe que ele está preocupado e apreensivo com elas e sua segurança. Ela diz a ele: essas palavras que você acabou de dizer são as mais dolorosas que você já proferiu. Isso faz Takumi chorar e ele se lembra de como conheceu todas elas. Ele diz a elas: me desculpem, por favor, me perdoem. Eu não sabia que todas se sentiam assim. Ele pergunta a elas: vocês estariam dispostas a ficar comigo? Elas dizem a ele sim. Sofia diz a ele: meu coração e corpo pertencem a você, e viveremos e morreremos juntos, mestre. Maria diz a ele que seu futuro pertence a ele. Reva diz a ele que quer aprender e criar coisas com ele. Takumi as agradece. No dia seguinte, na mansão, ele lhes mostra a armadura que fez para Titã. Isso as surpreende porque a armadura permite que Titã fale. Ele diz a elas: adicionei uma massa, um escudo e outras coisas à sua armadura. Ele abre um cabide que revela um corpo de robô gigante. Ele diz a Titã para entrar no corpo do robô. Ele o faz, o que o faz chorar de felicidade. As garotas estão animadas e dizem: vamos explorar masmorras agora. Nolan o observa do céu, irritada com suas invenções, e então um anjo aparece e lhe diz que Anarth está começando a existir. Ela diz: isso é impossível. O anjo diz: pode ser porque os sidonianos a adoram. E Anarth é um espírito maligno, e sua existência pode causar uma guerra com a humanidade. Ela pergunta a Nolan o que eles devem fazer. Nolan diz: não podemos interferir. Só o Takumi pode salvar a humanidade, por isso eu lhe dei minhas bênçãos. No Império Sidoniano, a princesa olha para o selo e, muito em breve, os heróis estarão aqui. Um ano atrás, uma mulher com orelhas de coelho se ajoelha diante de um túmulo. Uma mulher a chama e diz: Manny, é hora de ir. Elas partem numa carruagem. Enquanto viajam, o povo reclama dos nobres e de como eles causaram dificuldades. Uma mulher diz a Manny: os nobres são a causa da morte do seu marido.
Ela se lembra, com tristeza, de estar de pé no túmulo. No castelo de Bolton, um homem diz ao Lorde que 1000 pessoas foram expulsas por causa dos nobres inúteis. O cavaleiro, irritado, diz que os nobres deveriam ser punidos, mas o Lorde lhe diz que devemos focar em ajudar os refugiados. Seu conselheiro pergunta: onde devemos abrigá-los? O Lorde diz que será difícil, aponta para um mapa e lhes diz: aqui, mas a Terra tem muitos monstros fortes. Ele lhes diz: há um homem que pode resolver o problema? Encontrem Takumi imediatamente. Na casa de Takumi, ele lhes diz que é hora de desafiar uma masmorra. Eles escolhem uma masmorra de rank A. É subterrânea, mas a masmorra tem céus, florestas e monstros muito fortes. Com a ajuda de Titan, eles conseguem lutar contra chefes monstros enormes. E com Maple como batedora, eles conseguem avistar monstros de longe. Depois de saquear os tesouros, eles decidem encontrar o chefe final e derrotá-lo. As garotas estão animadas para lutar contra um chefe de masmorra. No caminho, Takumi pisa numa armadilha, ativando uma pedra rolante que os persegue até que eles se esquivam para um canto para escapar. Então, eles percebem que as paredes se fecharam atrás deles. Sofia diz: vamos pelo outro caminho. Eles chegam a uma caverna, o que faz Takumi dizer: isso parece uma armadilha. De repente, o dragão aparece. Maria e Riva ficam com medo ao vê-lo. O dragão os ataca enquanto eles se esquivam. Takumi diz a Maple e Titan para atacarem a cauda do dragão. Então Sofia o apunhala com sua lança. Isso enfurece o dragão. Ele usa a magia de vento para atacar e as garotas usam sua magia para contra-atacar. Então Titan usa seus ataques especiais. O dragão queima Titan e o afasta. Sofia diz a Takumi para atacar o lado do dragão. Ele então invoca o cavalo Draco que ataca o lado do dragão. Ele avança para atacar a espada de Chance com um raio e a arremessa, matando o dragão. Um baú de tesouro e outros saques aparecem, e o cavalo Draco evolui para um cavalo dragão. Ele pega um material que caiu do dragão e diz: posso fazer algo com isso. Naquele dia que eles voltam para casa e o Lorde os convida para seu castelo. Ele pergunta a Takumi: você sabe sobre a Terra do Sul infestada de monstros? Takumi diz: sim. Ouvi dizer que a Terra é rica em minérios de mitril, mas fortemente infestada de monstros, o que a torna difícil de explorar. O Lorde pergunta: você está interessado na Terra? Takumi diz: não. Então o Lorde diz: quero que você construa uma vila na região. Takumi fica chocado. O Lorde lhe diz: ouvi falar da vila onde você construiu um muro. O conselheiro lhe diz para construir a nova vila perto de um rio, longe de monstros. Sofia fica brava e diz ao Lorde: não, a vida do meu mestre está em perigo. O Lorde diz que a situação é urgente e é por isso que só Takumi pode ajudar. Takumi pergunta o motivo. O Lorde lhe diz que alguns aldeões perderam suas casas há 1 ano e não conseguem moradias por causa de nobres corruptos. Ele diz: preciso da sua ajuda para construir uma vila para eles. Sofia não acredita, mas Takumi diz: eu farei isso? O Lorde se curva e o agradece. Takumi lhe fala sobre como algumas pessoas o ajudaram e o acolheram, e agora ele quer retribuir o favor. Na região sul, o grupo começa o trabalho. Takumi usa magia para fazer estradas, muralhas da cidade e fossos fora da cidade. Reba usa alquimia para fortalecer a muralha, enquanto Maria usa magia para fazer mais estradas na cidade. Então Sofia usa magia para limpar as florestas e matas, enquanto Maple fica de olho nos monstros. Então Takumi diz a Sofia para dizer ao Conde para trazer os refugiados. O Conde fica chocado que eles estejam prontos em 10 dias. No caminho, os refugiados estão irritados, porque o lugar para onde estão indo tem monstros. Uma mulher com orelhas de coelho pensa que eles só querem se livrar de nós porque somos refugiados. Quando os cavaleiros e as carruagens chegam à cidade, ficam maravilhados com os edifícios e o forte. Takumi os encontra no portão. O comandante dos cavaleiros fica surpreso com os edifícios. Takumi lhe diz: eu construí o enorme forte e há casas suficientes para todos. O comandante fica ainda mais surpreso e pergunta: como você construiu um lugar assim tão rapidamente? Você usou magia? Takumi lhe diz: sim, eu usei magia. Enquanto isso, a mulher de orelhas de coelho está maravilhada com a cidade. Sofia se aproxima e pergunta se ela está sozinha. Ela lhe diz: sim, meu marido está morto. Sofia então a convida para se juntar a eles, se ela estiver livre, porque ela precisa de alguém para cuidar de Takumi enquanto eles trabalham. Ela pergunta: você sabe cozinhar? A mulher diz: sim, eu sei. Mais tarde, em um edifício naquele dia, Takumi conversa com ela. Ela diz que seu nome é Mani. Ele lhe diz: quero que você se junte ao meu grupo, eu vou te pagar bem. Ela se lembra de como seu marido morreu por causa dos nobres. Ela diz: não, obrigada, não vou me juntar a você. Maria pergunta a ela: por quê? Ela lhes diz: não confio em nobres. Takumi lhe diz: minha oferta ainda está de pé se você mudar de ideia. Ela decide deixar a vila depois de falar com ele. Ela caminha para fora dos portões da vila, pensando que ele não será diferente dos outros nobres. Ela entra na floresta. De repente, ela ouve um barulho e se assusta. Enquanto isso, Takumi está pensando na reunião. Maple aparece de repente e lhe diz que os monstros apareceram. Então ele usa Titan para voar até os portões da vila. Ele diz ao comandante dos cavaleiros para proteger os aldeões e que ele cuidará dos monstros. Enquanto isso, Mani tenta correr de volta para a vila. Dentro da cidade, uma mulher diz: Mani está desaparecida. Takumi diz a todos: eu a encontrarei e protegerei a todos vocês.
Então ele parte com Titan. Fora dos portões da cidade, Mane é abordada por 2 lobos. Enquanto eles a atacam, Takumi aparece, a arrasta pra longe e os mata. O grupo aparece e lhe diz que eles mataram os outros monstros. Ela percebe que ele está sangrando. Ele diz, não é sério. Ela segura a mão dele, a amarra com um pano e pede desculpas. Ele lhe diz, eu só me importo com a sua segurança e a dos refugiados. Ela percebe que ele é diferente de todos os outros nobres. Ela lhe pergunta, a oferta que você fez antes ainda está disponível? Ele lhe diz, sim, está. Ela concorda em se juntar ao grupo. As garotas a acolhem. Ela as agradece feliz por tê-la. No Império Sidoniano, um mensageiro informa o imperador sobre o surgimento da cidade. O imperador diz, Takumi deve estar lá. A princesa aparece e lhe diz que em breve eles o destruirão porque o momento é certo. Na cidade, Takumi está pensando em expandir a estrada. Mane vem correndo até eles com comida e bebidas. De repente, uma enorme explosão de mana ocorre e a onda de choque se espalha pelo continente. Takumi se vira com medo. Maple pergunta, vocês sentiram isso? Sofia diz, todos nós sentimos. Ela olha para Takumi que está com medo. Ele diz a palavra, 1 ano. Ele se lembra do que a deusa lhe disse, que ela o enviou 1 ano no passado, antes dos heróis, o que significa que ele chegou a 1 ano. Em Sidônia, os heróis invocados olham ao redor, surpresos, enquanto a princesa sorri. No céu, a deusa observa os heróis e Takumi. Um anjo aparece e lhe diz que Takumi se tornou mais forte. Ela diz, bom, porque Sidônia atacará em breve. Em Sidônia, a princesa diz aos 3 heróis, é hora de deixar o mundo saber que vocês chegaram. Os heróis masculinos estão felizes que finalmente é hora de se apresentarem a todos. A princesa pergunta se eles querem se mostrar agora. Eles concordam e perguntam a Akane, a heroína, se ela está interessada. Ela diz, sim, eu o seguirei para a apresentação. Em Witchfort, as pessoas estão cultivando e aprendendo ferraria, enquanto Takumi os observa trabalhar, feliz. Enquanto isso, na floresta, Sofia mata um lobo. Maple a chama para ver um monstro. Ela pergunta, o que este monstro está fazendo aqui? Mais tarde naquele dia, ela diz a Takumi que os monstros estão ficando mais fortes. Reva se oferece para ajudar, mas ela diz, posso lutar contra eles sozinha. Ela lhe diz que novos tipos de monstros estão se movendo em direção à vila, assim como o que ela e Maple viram. Ela diz, acho que isso foi causado pela explosão de mana. Takumi pensa que a explosão foi a invocação dos heróis. Um cavaleiro lhe diz que o Lorde pediu para ele retornar a Bolton para uma missão e que os heróis apareceram em Sidônia. Takumi pergunta, isso aconteceu há uns 3 meses? O cavaleiro diz, sim, como você sabia? Naquela noite ele fala com o grupo. Maria diz, os heróis foram enviados pela deusa para corrigir Sidônia e são um bom sinal. Takumi pensa, espero que Maria esteja certa. De volta a Sidônia, o imperador despede os heróis. Ele diz, vão e deixem Sidônia orgulhosa. Enquanto eles entram na carruagem, um herói fica irritado porque Akane trouxe sua escrava com eles. Ela lhe diz, relaxe, ela é minha assistente, não uma escrava. O outro herói diz, você não deveria levar lixo como ela junto. No templo, enquanto a princesa reza, a estátua de Anarte começa a brilhar. No dia seguinte, na casa da guilda, a recepcionista descreve os heróis para Takumi. Ele começa a se perguntar se eles são japoneses como ele. A recepcionista também lhe diz que os heróis estão visando nações que não acreditam em Anarte. Então ela diz, Papik quer a ajuda dele para uma missão de escolta. Takumi concorda feliz. Em sua mansão, Mane implora para segui-los na missão. Ela lhe diz que seria solitário sem eles. Maria lhe diz, deixe-a vir conosco, mestre. Sofia concorda. Mane o olha e implora com olhos fofos. Ele cora e diz, você pode vir? Ela o agradece feliz. Na estrada, os heróis estão irritados com a má carruagem e desejam ter as de Barkula. Um deles fala sobre as elfas de Barkula e diz que quer uma. Um homem na carruagem diz, Barkula proíbe a transferência de escravos. Os heróis masculinos dizem, queremos nos divertir e as garotas deveriam se sentir honradas. Akane pensa, devo fazer algo para impedi-los quando chegarmos a Barkula. Em Barkula, uma recepcionista diz a Takumi e ao grupo que eles foram promovidos. De repente, eles ouvem uma voz. É um dos heróis. Ele soca um homem-fera e joga outro no chão por estar em seu caminho. De repente, eles avistam Sofia, eles dizem a Takumi, venda sua escrava para nós. Ele lhes diz, saiam, ela não está afecta, que ela não está à venda. Eles ficam com raiva dele. Akane tenta impedi-los, eles mandam ela calar a boca. Eles pedem as 2 garotas, mas Sofia e Mane os rejeitam. Um segura sua espada, mas Takumi diz, essa é uma má ideia. Ele avança contra Takumi, que se abaixa e usa alquimia para quebrar sua espada. O outro herói o ataca, mas Takumi o joga no chão. Eles estão irritados e lhe dizem, a igreja de Sidônia não perdoará isso. Ele lhes diz, vocês são criminosos por lutar na cidade. Então eles saem com raiva. Akane corre até Takumi e pede desculpas, então pergunta seu nome. Quando ele lhe diz, ela fica chocada porque é japonês. Ele coloca a mão na boca dela e sussurra, vamos nos encontrar mais tarde esta noite. Então ele se afasta para encontrar Sofia e Mane. Akane pensa, este homem pode ser capaz de me ajudar. Mais tarde naquela noite, Takumi fala com as garotas. Mane diz, os homens têm olhares ruins nos olhos. Sofia lhes diz, a heroína era decente.
Ele lhes diz que a convidou para vê-lo esta noite. Naquela noite, Akane e sua escrava correm pela cidade. A escrava lhe diz para abandoná-la e correr. Alguns soldados os veem e os perseguem. De repente, Sofia aparece e os espanca. Ela lhe diz: Takumi está esperando. No quarto de Takumi, Akane agradece a Sofia e Maple por ajudá-las a escapar. Então ela pergunta a Takumi se ele é japonês. Ele se recusa a responder, mas ela insiste e diz que não contará a ninguém. Ele concorda e lhe diz que é japonês, chocando a todos. Ele decide contar-lhes tudo sobre si mesmo. Enquanto isso, um homem diz aos heróis que Akane escapou com sua escrava. O homem aconselha que eles deveriam voltar para Sidônia. Maria lhe diz: Isso significa que você é um mensageiro da deusa. Ele pergunta a ela: Quem são os dois heróis masculinos? Ela lhe diz: Os heróis eram meus amigos, mas agora são maus. Ele pergunta a ela: O que você comeu em Sidônia? Talvez eles tenham sido envenenados. Ela diz: Eu sempre uso magia de purificação na minha comida, mas os outros dois negligenciaram seu treinamento mágico. Ele diz: Os sidonianos devem ter envenenado a comida deles. Ela se curva e implora para ele salvá-la. Ele lhe diz para se levantar e pergunta quais são seus planos, já que os sidonianos a perseguirão em todos os lugares. Ela lhe diz tristemente que sabe. Ele olha para a escrava e pergunta se aquele é o colar de escrava dela. Ela diz: Sim. Então ele usa magia para removê-lo. A escrava fica surpresa por estar livre e implora a Akane: Por favor, não me abandone. Akane lhe diz que não a abandonaria e que elas deveriam ser amigas. Ele lhes diz para segui-lo até Bolton e deixar a capital. No caminho na carruagem, ela fica surpresa com a comida japonesa. Ele lhe diz que também tem arroz. Ela diz à sua amiga Lulu para se sentar com eles. Ela não tem certeza, mas Akane insiste. Enquanto provam a comida, elas ficam em silêncio. Isso deixa Maria triste, pensando que é ruim. Akane começa a chorar e lhes diz: O ensopado é tão delicioso. Isso o surpreende. Ela sorri e continua comendo. De volta a Witchfort, os cavaleiros da guarda noturna veem uma névoa vermelha vindo das florestas. De repente, monstros começam a atacá-los. Na casa de Takumi, ele está na oficina. Ele diz a Reva para reunir todos para uma reunião. Na reunião, ele lhes diz: Quero libertar a todos. Eles ficam com raiva e o lembram que já tiveram essa discussão antes. Ele diz: Quero que todos vocês estejam comigo como meus amigos e família, não como escravos. Ele lhes diz para darem um passo à frente e usa magia de dissipação para libertá-los a todos. Ele lhes diz feliz que está contente por estarem todos ali. Mais tarde, na oficina, ele está fazendo armas. De repente, ele recebe um alerta da guilda pedindo que todos os grupos venham à guilda imediatamente. O alerta mostra que há um problema em Witchfort. Na casa da guilda, Takumi encontra o grupo Presa de Leão lá. Ele pergunta ao líder da guilda o que está acontecendo. Ele diz que monstros estão atacando Witchfort e só podemos usar nossos membros mais fortes da guilda para esta missão. Hans lhes diz: Felizmente, nossos 3 grupos mais fortes estão aqui. Um dos membros da Presa de Leão se levanta e pergunta: Eles estão aqui? Hans diz: Sim, o terceiro grupo mais forte está aqui. Logo, um grupo chamado Rosa Carmesim entra. A líder apresenta os membros de seu grupo a Takumi. Ela lhe diz: Ouvi muito sobre você. Então ela cumprimenta os membros da Presa de Leão e provoca Riel. O líder da guilda lhes diz que logo será amanhã. Todos vocês devem ir para Witchfort e protegê-la dos monstros. Takumi deixa Akane e Lulu na mansão com Titan para protegê-las e vai para Witchfort. No caminho, ele dá a Sofia uma espada chamada Amaterasu. Ele diz: Esta é uma espada sagrada que causa dano físico. Então ele lhe mostra seu par, chamado Tsukiyomi, uma espada que causa dano mental. Ele lhe diz: Com ambas as espadas, podemos causar muito dano aos monstros, então posso confiar em você? Ela diz: Sim. Enquanto eles se aproximam, Reva diz que os monstros não conseguem passar pelas muralhas por causa de sua altura. De repente, Maple diz: Olhem pra cima. Takumi fica chocado ao ver monstros voadores. Ele diz: Não os deixem entrar na cidade. Takumi e os aventureiros começam a matar os monstros. Ele e Sofia usam magia para atacá-los. Então, um arqueiro começa a atirar flechas nos monstros que escalam a muralha. Os outros membros do grupo, com Maple e Camélia, também começam a lutar. Os cavaleiros reconhecem Takumi e abrem os portões. Dentro da cidade, Takumi e seu grupo começam a matar todos os monstros que voaram para dentro. Pela manhã, depois de matar todos os monstros, as pessoas vêm agradecê-lo. Ele diz a Reva para curar a todos, então ele vai encontrar os outros membros do grupo. No topo da muralha, os membros do grupo lhe dizem que os monstros estão recuando juntos. Um cavaleiro lhes diz que os monstros estão agindo de forma muito inteligente. Eles nos atacam quando estamos descansando, mas fogem quando lutamos contra eles. Takumi diz que pode ser porque os monstros evoluíram e agora tem um líder. Ele explica que o surto de mana pode ter causado isso. Ele lhes diz que o feitiço de invocação foi proibido por Nalan porque era poderoso. E isso pode ter feito os monstros mudarem. Em Sidônia, um conselheiro informa o imperador sobre o monstro e o ataque a Witchfort. O imperador diz: Vamos ajudar os monstros, enviar um exército para atacar Barkula. Mas a princesa lhe diz: Pai, vamos atacar os aliados deles. Ele pergunta: Como? Ela diz: Vamos usar os heróis para atacar os aliados deles, para que não possam ajudar Barkula a lutar contra os monstros atacantes. Em Witchfort, Manny cura os feridos, enquanto Sofia fica de olho nos monstros. Reva vem e lhe dá comida. Ela diz a Sofia que Takumi deu todas as suas poções aos feridos e não há tempo para fazer mais. Sofia fala com Takumi, ela diz: Por favor, guarde algumas poções para você. Ele diz: Não se preocupe.
Só preciso evitar ferimentos. Ela diz: você é tão imprudente. Mas ele se afasta. Ela o observa pensando: devo protegê-lo, não importa o quê. Mais tarde, Takumi diz às garotas para reunirem as crianças e as levarem para um lugar seguro. De repente, Maple avisa que os monstros estão chegando. Os grupos passam pelo portão, enquanto outros ficam na muralha. Sofia diz: este é um ataque sério. Takumi e as garotas se preparam para lançar ataques mágicos. De repente, os monstros avançam. Takumi e as garotas liberam seus ataques mágicos sobre eles, destruindo a primeira onda. Os outros membros do grupo avançam e começam a fatiar os monstros restantes, enquanto o cavalo-dragão usa raios para atacá-los. Sofia e Takumi usam suas espadas para matar alguns goblins gigantes. Então Maple usa suas teias para matar os monstros na muralha, enquanto Sofia corre à frente e usa magia de vento para cortar alguns goblins. Takumi a avisa para voltar. De repente, os monstros começam a recuar para a floresta e todos param de lutar. Um monstro enorme aparece e começa a comer alguns goblins. Eles ficam chocados enquanto ele come mais monstros. Ele cresce e evolui para um dragão de 2 cabeças com asas. Ele ataca Sofia, mas ela desvia de seu sopro de chamas. Então ele a atinge com a cauda e pula nela. Mas Takumi corre e a tira do caminho. Sofia o atrai usando raios para atacá-lo. Takumi a avisa para parar, o dragão a ataca com bolas de fogo até queimá-la. Takumi grita: Sofia, não! Enquanto ela cai, o dragão está prestes a matá-la quando uma enorme bola de fogo atinge seu lado. Takumi e Sofia combinam sua magia e o atacam. Ela joga sua espada para Takumi. Ele usa a magia dela para atacar o dragão. Então ele canaliza toda a sua mana para sua espada e corta o dragão em 2, matando-o instantaneamente com um ataque poderoso. Ele caminha até Sofia e começa a curar seus ferimentos. Ela diz: mestre, por favor, cure-se primeiro. Ele está triste e pergunta a ela: o que você estava pensando? Ela lhe diz que queria protegê-lo. Ele grita com ela, irritado: você poderia ter morrido. Ela lhe diz: minha vida não tem valor. Ele recusa e lhe diz: não, sua vida tem valor depois de curá-la. Um homem vem falar com ele. Então ele desmaia nos braços de Sofia. Ele acorda mais tarde em uma cama cercado pelas garotas. As garotas estão felizes que ele está acordado e os líderes do grupo dizem a Sofia que Takumi é impressionante. Alguns dias depois, eles voltam para Bolton. Em outro lugar, os heróis sidonianos estão perto de corpos mortos. Eles dizem que não precisam de Akane. Um deles levanta sua espada para matar uma família. À noite, na mansão Takumi, as garotas fazem um churrasco. Reva e Akane dizem a Maria que Sofia esteve quieta o dia todo. Ele vai até ela e se senta ao seu lado. Eles conversam sobre Witchfort. Ela diz: eu sempre arriscarei minha vida por você. Ele lhe diz para não jogar sua vida fora. Ele diz: quero que você viva e fique ao meu lado. Não quero que você morra por mim. Ela chora e promete que sim. De repente, Akane aparece com carne, assustando-os. Vários dias depois, Takumi leva Akane para encontrar o Lorde. O Lorde diz que ela pode ficar na cidade e lhe diz que os 2 heróis destruíram uma vila. Akane se sente culpada. Ela diz que a culpa é minha por ser tão fraca. Ela promete lutar contra eles na próxima vez que se encontrarem. Alguns dias depois, Takumi encontra a deusa e pergunta: por que você me mandou de volta para o ano anterior à chegada dos heróis? Ela sorri e diz: eu não tinha motivo, suas escolhas são só suas. Ele diz a ela que ama a vida dele agora e fará de tudo para proteger seus amigos. Então ele lhe dá um presente de doces deliciosos. Ela sorri, pensando que um dia ele poderia ser o maior alquimista de todos os tempos. Se quiserem a próxima parte, comentem próxima parte. Eu farei a próxima parte se o vídeo conseguir 10.000 curtidas. Compartilhem suas opiniões na caixa de comentários. Eu estarei lendo todos os seus comentários. Vocês são os melhores.